E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo e neste vídeo nós iremos fazer a resolução de algumas questões propostas para vocês. Bora lá. A questão 1 diz assim: um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu, edifício de 320 metros de altura, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal do objeto. Bom, então aqui nós temos os dados da questão, certo? A altura, 320 metros, a velocidade do lançamento e a aceleração da gravidade, que é 10. Então, nós primeiros iremos calcular o tempo de queda do objeto, certo? E para isso iremos utilizar essa equação aqui da altura, certo? Que é sempre proporcional ao quadrado do tempo. Então, substituindo aqui os dados, aqui nesta equação, nós temos 320 igual a 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Simplificando, 10 por 2, nós temos 320 igual a 5t ao quadrado. Passando 5 para baixo, dividindo 320, nós temos t ao quadrado igual a 64. Eliminando o quadrado do tempo, nós temos que a raiz quadrada de 64 é igual a 8 segundos. Esse aqui é o tempo de queda que o objeto leva para alcançar o solo, certo? Agora, nós podemos calcular o alcance horizontal, que é a distância que ele alcançou, que é dada por x igual a velocidade vezes o tempo, certo? Então, a velocidade aqui é 15, né? E essa velocidade ela é sempre constante, ela não muda, desde o lançamento até o alcance lá no solo, ela é sempre 15, certo? Então fica x igual a 15 vezes 8, que é 120 metros, certo? Então nós podemos marcar aqui o item correto, que é o item B, né? O alcance horizontal do objeto, 120 metros. Questão 2 diz assim: considere as afirmativas seguintes acerca do movimento de lançamento horizontal. Para isso, desconsidere a ação da força de resistência do ar. Então, aqui é uma situação ideal, certo? Sem a resistência do ar. Então, o caso 1, o tempo de queda dos objetos lançados horizontalmente é proporcional à raiz quadrada da altura de queda. Sim. Voltando aqui, nós podemos ver que sim, né? O tempo de queda, a altura no caso, ela é proporcional ao tempo ao quadrado, certo? Então esse item aqui, ele é um item correto, certo? O tempo de queda dos objetos lançados horizontalmente é proporcional à raiz quadrada do tempo, né? Certo? Então, 2. O tempo de queda no lançamento horizontal depende da massa do corpo. Não, certo? Então, se não há resistência do ar, o tempo de queda não depende da massa, só depende da aceleração da gravidade, tá bom? 3. O tempo de queda de um corpo que se move em lançamento horizontal depende da velocidade horizontal do corpo. Não. O tempo de queda só depende da aceleração da gravidade, certo? Vamos sempre ter isso em mente, considerando a situação ideal sem a resistência do ar, tá certo? 4. Na direção vertical, o movimento de um objeto lançado horizontalmente é uniformemente acelerado. Sim, na direção vertical, quando o objeto está caindo, né, o movimento é uniformemente acelerado por conta da aceleração da gravidade, tá certo? Então, os únicos itens corretos aqui são o item 1 e 4, né? Então, podemos marcar aqui o item B, tá certo? Então, pessoal, era isso. Até o próximo vídeo.